Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast do sexo, o Livecast. O episódio de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos com a Dai, sexóloga, que também é minha amiga maravilhosa. Seja bem-vinda, Obrigada, gatona. Lari. Gente, e o nosso papo hoje vai ter um pouquinho da história da Dai, vai ter um pouquinho de bate-papo em relação até sobre produtos de sex shop para casais, sobre relacionamento. Vou abrir um pouquinho do meu aqui, lá um pouquinho da história dela também, que eu acho que eu não contei ainda muitas histórias do meu relacionamento aí. Vou aproveitar cada episódio pra contar um trechinho da minha vida que vocês gostam de saber, então vou aproveitar esse momento. Então, bora. Dai, primeiro conta um pouquinho sobre você, né, pra gente. Se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece, quem é você, o que você faz. Bom, sou a Daiane, sou psicanalista e sexóloga. Meu público são mulheres e casais, né? Ajudar as mulheres a se reencontrarem e os casais a aumentar a sua conexão, a sua intimidade ali que com o tempo vai se perdendo. Eu também, gente, meu público é voltado pra mulheres, né, e pra casais, e aí eu adoro trabalhar com esse público, tanto mulher pra se descobrir, quanto de casais, né, pra voltar, assim, aquele fogo, aquela chama, pra se reencontrar, pra se descobrir, porque a gente percebe que nós mulheres, nós não temos acesso às informações, nós não somos ensinadas, e tudo isso impacta na relação, né, seja uma relação heteroafetiva ou não, gente, e isso afeta muito. Então é importante ter tanto podcast, tanto a gente falar sobre esses assuntos assim, e espero que nesse podcast você possa aprender muito, já vem com a mente assim aberta, com o coração aberto aí, para o que você vai aprender hoje. Então, Dai, me conta um pouquinho assim, pela sua história, né, como que é hoje, como que tá a sua vida, enfim, como que vocês, um pouquinho da sua história. Bom, como você entrou nesse mercado da sexualidade? Bom, nesse mercado, eu digo assim que eu não procurei. Ele se conectou comigo de uma forma que simplesmente me apaixonei. Eu já trabalhava com mulheres da minha antiga profissão, então tive sempre muito contato com elas e sempre ouvi muitas histórias de mulheres ali que ficavam mais ou menos 1h30 comigo. Então, eu me via nas situações delas. Então, larguei a antiga profissão, me tornei terapeuta e depois senti que precisava de algo mais e fui para o lado da sexologia. E me identifiquei com a falta de conexão, falta de desejo, muitas nuances ali, principalmente de quem tem casamento já a longo prazo. Então, a sexologia, eu me apaixonei por ela porque eu quero ajudar essas mulheres, ajudar esses casais. E eu falo que é uma missão de vida, gente, né? A gente, quando a gente entra nessa área, eu falo que o bom de trabalhar na área de sexualidade tem a parte divertida pra mim, né? Porque como eu vendo sexy shop, eu sou uma quinta série eterna, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer piada. Mas quando a gente consegue transformar a vida das pessoas, que às vezes com um conteúdo, com um atendimento, com um produto, a pessoa vem, um casamento, um relacionamento, e a pessoa te dá o feedback, nossa, aquilo que você falou, eu consegui chegar lá, ou aumentou minha libido. É assim, eu acho que transborda, me motiva, né? É a melhor coisa. É muito gratificante você falar alguma coisa e ajudar alguém assim, seja num story, num post, a pessoa ir lá e se identificar e tirar alguma coisinha daquilo. Eu acho muito gratificante, eu gosto muito dessa parte. E você entrou no mercado da sexualidade olhando também para o seu relacionamento? Porque eu falei assim, quando eu entrei no sexy shop, eu comprei produtos pro meu relacionamento. Aí eu postei nos meus melhores amigos e as minhas amigas, você tá vendendo? Nossa, se você tiver, eu quero. Eu falei, vou começar a vender pra elas. Mas foi de uma necessidade mesmo pro meu relacionamento, que eu gosto de inovar. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Como você foi assim também? Comigo foi também. Eu, no começo, algo pra mim e pra quem é casado há muitos anos, sempre precisa de algo. Mas aí, as você amigas... já usava produtos do relacionamento? Algumas coisinhas. Era Mas algo, não um hoje. tabu. Era um Não tabu. igual hoje, mas era um tabu. É um tabu ainda essa questão. Então, a princípio foi pra mim, pra autoconhecimento, pra me conhecer, pra me redescobrir dentro de um casamento. Certo, pra mim também. Depois começou pro relacionamento, depois falei, não, gente, vou levar isso pra todo mundo. Então, assim, o Dai, muitas mulheres que assistem estão em relacionamentos, né, longos, tanto namoro quanto casamentos, né? Na sua experiência, qual que é o principal desafio da mulher que ela enfrenta dentro de um relacionamento? Nessa questão da sexualidade mesmo ali. É a mulher se abandonar. Ela esquecer Nossa, dela mesma. Elas esquecem que são mulheres, elas ficam em outras funções e acabam deixando o relacionamento de lado. E vai perdendo a conexão, a intimidade.
E a tendência é esfriando cada vez mais. Gente, a Dai também é mamãe, né? Porque eu Isso. falo assim, gente, quando eu posto às vezes uma postagem no Instagram, eu na academia, eu lá malhando de domingo, eu falo assim, mulheres, eu não tenho marido e eu não tenho filhos. A minha realidade é totalmente diferente de vocês. Eu gosto de frisar isso porque não se comparem, não se cobrem. Igual eu falo, gente, a minha libido. Nossa, a minha libido tá alta. Tem final de semana que a gente faz 5 vezes. Tem dia que a gente faz 2 vezes no dia. Mas nós estamos em um relacionamento há 1 ano. A nossa libido tá aí alta. Você tá no comecinho, tá com a dopamina lá em cima. Dopamina lá em cima. E assim, eu falo que eu sempre tento fazer coisas novas, inovar e tudo mais. Só que eu sei que um relacionamento, né? O meu relacionamento é diferente do relacionamento de quem é mãe, é diferente do relacionamento de quem é casada, de quem tem a rotina ali e os filhos. Gente, eu sei que essa skin mãe gasta muita a energia da mulher. Então, assim, vai muito da atenção da mulher. É claro que hoje, como sexóloga, eu consigo trazer dicas de libidos, eu consigo trazer técnicas pra mulher se conhecer, pra mulher ter orgasmo, eu consigo trazer produtos. Mas eu falo que eu tenho essa plena consciência de como... Eu não posso virar pra mulher e falar assim, você que é casada, você que é mãe, você tá dando 5 vezes no dia porque você não quer, minha querida. Jamais! Cada mulher tem o seu contexto. Sim, a demanda de uma mulher casada e com filhos, ela é totalmente diferente. Mas o grande erro das mulheres hoje em dia é deixar de lado o seu lado mulher. E se focar em só ser mãe, só ser dona de casa ou na vida profissional. E muitas vezes é só ladeira abaixo. A gente não tá preparada, né? É porque assim, eu falo que a gente não recebe um manualzinho da vida. Então a gente, principalmente você casou cedo? Conheci meu ex-marido com 18 anos. Aí casei rápido. Então... Rápido, né? Eu comecei a namorar muito cedo, com 15, 16 anos. Mas eu falei assim, a gente não é ensinada em relação tanto essas skins, né? Você vai ser... foca mais na sua skin ou profissional. Eu acredito hoje que dá pra ter um equilíbrio de tudo. Antes eu pensava assim, não, vou focar só no dinheiro, vou focar só na profissão. Mas meu sonho também era ser mãe, meu sonho também era ter 4 filhos, era casar. Hoje eu acredito que eu consigo um equilíbrio, não no mundo perfeito, mas eu acredito que hoje eu consigo ter tanto a Lari profissional, a Lari boss, cuidar do meu profissional, do meu crescimento, sim, quanto da minha família, mas o principal é de mim. O que eu aprendi hoje? Mesmo não tendo filho, mesmo não sendo casada, que eu, Larissa, sou a base de tudo isso. Então, primeiro, o autocuidado começa comigo. Se eu não estiver bem, eu não tô bem pra minha empresa, eu não tô bem pro meu relacionamento, eu não tô bem nem pras minhas amigas, nem pra minha família. Então, hoje eu já faço o caminho assim, Larissa, eu não posso deixar de me cuidar. E eu falo que autocuidado é uma coisa tão clichê que a gente vai falar, né? Você tem que se autocuidar, o autocuidado é importante. O que seria, assim, esse autocuidado? As mulheres acham que é um clichê, mas não é. Isso faz uma total diferença no relacionamento. Como foi falado, a demanda de uma mãe, dona de casa, é diferente de uma pessoa como você, né? Mas dá pra dividir tudo dá ali. Pra dividir. Eu acho assim, cada uma vai aplicar de acordo com o seu contexto. Por exemplo, gente, eu falo... faz uma surpresa diferente pro seu parceiro, pelo menos uma vez por mês, porque eu sei que a realidade daquela mamãe, ou a realidade daquela mulher, o que ela vai conseguir fazer de diferente ali é uma vez no mês. E tá ótimo. Pensa no seu casamento, você é casada por tantos anos. Se você tivesse feito uma surpresa uma vez por mês, ou ele também tivesse feito uma surpresa uma vez pra você por mês, desde lá do início, como um hábito, né, de um relacionamento. É uma construção. É uma construção. Não precisa ser uma vez por mês. Mas se você estipular uma vez na semana algo diferente da sua rotina, o que mata o casamento não é a falta de amor. É a rotina. É a rotina. É esperar o outro fazer. É esperar o outro. Já dei dicas para pacientes. Você não precisa fazer, mas tem o lado financeiro, a questão de não ter... Mas você pode fazer algo simples. Você pegar o seu parceiro e passear no shopping. Só vocês dois conversarem, né? Porque muitos desses casais já têm filhos. Uhum. Então, vai no shopping... vai numa pracinha, vai tomar um sorvete, vocês dois conversarem, se redescobrirem depois de algum tempo. Porque muitas vezes esses casais não se conhecem mais. Não se conhecem, porque justamente, né? É isso que eu falo que nós não fomos ensinadas. A gente casa, não sou casada ainda, mas estou no relacionamento. Depois que a gente casa, nascem os filhos. Ninguém dá uma cartilha pra você disso. Ninguém totalmente te ensina diferente. Como vai ser a Dai. Dai, quando seus filhos nascer, você tem que cuidar do seu casamento também. Você tem que cuidar de você como mulher também, tá? Ninguém te ensina.
Ninguém te ensina. Então é aí que eu acho que eu percebo que as mulheres acabam, às vezes, se perdendo um pouquinho mais. Porque é muita demanda. Independente de trabalhar fora ou trabalhar dentro de casa, a demanda é grande. A demanda é grande. Então, assim, às vezes, por isso que eu falo que é você, quando a mulher, por exemplo, vai na academia, qualquer atividade física que essa mulher faça, eu falo que é um autocuidado por ela. Porque ela não tá fazendo academia pelos filhos dela, ela não tá fazendo academia pelo marido dela, mas ela tá tendo mais condicionamento físico e saúde para cuidar dela e também cuidar de quem ela ama, enfim, pros projetos que ela tem. Então, por isso que eu falo que é muito importante alguns autocuidado, terapia, fazer uma academia, uma atividade física, porque é por ela que a mulher tá fazendo, né? Tem que ser por ela. Ela tem que ser o maior motivo. O maior motivo, porque, gente, casamento, vocês são... nós somos em dois. Até relacionamento, vocês são em dois. Mas são duas pessoas também ali, são dois indivíduos. Na verdade, a gente fala, casamento somos em um só, né? Se torna um só. Uma só carne. Mas vocês ainda são duas pessoas. E pra essa uma carne só se sustentar, você tem que estar bem, entendeu? Então, por isso que eu falo, tem de terapia... hoje em dia, né, tem questão até de um simples banho, eu gosto. Um banho premium, relaxante, que você dedica um tempo só pra você ali, é exclusivo. Eu via as pessoas falando isso antes, eu pensava assim, ai gente, mas né, tá tão corrido minha vida, eu tenho tanta coisa pra eu fazer, eu tenho que ir lá fazer um banho diferente. Mas eu falo pra vocês que os banhos que eu faço, esses que eu separo às vezes uma vez por semana, aquele dia que eu tô mais cansada, eu acendo uma vela aromática, eu apago a luz do banheiro, tem uma caixinha que eu comprei lá do banheiro da Chupi, que eu deixo, que coloco música, eu coloco uma musiquinha assim, às vezes de frequência, uma música mais calma. Relaxante. E eu coloco ali água. Tem dia que até que eu choro, de, tipo assim, de alívio, sabe? E é o meu momento. É porque é o momento que você tá dedicando pra você exclusivamente. Não, você não tá pensando no outro, tá pensando em ti. E recarregar energia. Recarrega. E era uma atividade, uma dica tão simples que eu já ouvia muito, né, falar e eu não tinha ainda colocado em prática. E agora eu comecei. Eu faço esses banhos, às vezes eu falo de assistir uma série, de fazer um crochê, mas uma coisa que eu faço por mim, que principalmente as mulheres, né? Eu não tenho prazer, eu não tenho libido. Aí eu pergunto, tá, você não tem prazer na cama, ok. Mas na sua vida, o que você tem de prazer? O que você faz que é prazeroso pra você? Muitas mulheres, elas não têm nenhum tipo de prazer. Vivem na rotina. Elas colocam, meu prazer é cuidar do meu filho, cuidar da minha casa. Mas isso você não tá fazendo pra você, você tá fazendo para o outro. Para o outro. E o que você faz pra você? O que te dá prazer? Exatamente. Aí eu gosto desse exercício que eu falo assim, ó, então você vai listar 3 mini prazeres que você gosta e você vai aplicar na sua rotina. O que você gosta de fazer? É assistir uma série? Então, pelo menos uma vez por semana, você vai sentar ali e ver aquela sériezinha gostosa só pra você. É ir na manicure? É fazer um cabelo? É comprar uma roupa nova? Pelo menos uma vez por semana você vai fazer algo somente por você. Porque você começa a sentir prazer ali. Gente, eu adoro quando eu paro no final de semana pra fazer o meu crochê, pra assistir a minha série e só tá eu ali fazendo isso. Gente, assim, eu fico tão feliz, eu fico tão animada. É um mini prazer, eu falo que é um mini orgasmo que eu tenho ali, daquele momento gostoso. Eu fico assim, ansiosa, sabe, por aquele momento. E isso é muito importante. Mas é algo que você tá fazendo diretamente pra você. Você não pensou em ninguém. O crochê, sim, o benefício vai ser pra você, não é pro outro. Mas é algo que vai te relaxar. Sua mente vai estar focada ali. Você vai desprender a sua mente de qualquer outra coisa. E eu sinto uma alegria. Então, hoje eu falo, eu não abro mão. Às vezes, o lindo, né, que é meu namorado, às vezes tá ali do lado, vendo série comigo, mas eu tô ali no meu crochêzinho e tô ali vendo série. Mas eu não negocio mais esse momento meu, de ver um filme ou uma série minha que eu relaxo e ir fazendo meu crochêzinho, ou às vezes pintando. Então, eu já entendi que isso é algo pra mim, que eu preciso relaxar, que é um momento que eu gosto de fazer e que é uma coisa tão simples. Eu gastei muito dinheiro com isso. As mulheres, né, e os casais, são os dois, tem que dedicar isso. As mulheres um tempo só para elas e depois um tempo só para o casal. Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Então, o que você acha, assim, qual que é o principal desafio que essas mulheres enfrentam dentro do relacionamento, então? Com essa questão da sexualidade, né? Principal desafio em relacionamento longo ou casamento? Você falou que é o abandono, né? Se abandonar. A mulher se autoabandona. Tá. Ela se esquece, se anula, vive focado. Eu posso dizer como mãe. Uhum. Você vive muito tempo pros seus filhos. Você coloca eles como prioridade. Aí você se esquece que antes de você ser mãe, você é uma mulher. E você só vai conseguir ser uma mulher plena e dar o seu melhor tanto para o filho quanto para o seu casamento se você estiver bem com você mesma. Você precisa resgatar essa conexão.
Muito bom. Então, ó, primeira dica que ela já deu aí, ó. Vamos se reconectar com vocês. Já deu até alguns exemplos aqui, mas que isso é o diferencial. Pra você estar bem a dois, tem que estar bem primeiro Eu digo isso por experiência, depois que eu entrei na área da sexualidade, comecei a focar mais em mim, eu vi essa diferença. Eu né, que eu venho de uma crença que não é falado sobre sexo, a mulher não aprende nada. Então, tive que, para algumas coisas, aprendi na marra. E mesmo assim, levei muito tempo. Então, a partir do momento que eu foquei em mim, principalmente depois que eu entrei nessa área da sexualidade, eu vi uma diferença gritante. Então, vocês estão vendo que a Dai, por ser casada, ela viu a diferença, né? Da vida dela sem sexualidade, com tabus, com repressões, sem olhar pra ela, e depois de um relacionamento com ela, aprendendo mais sobre a sexualidade, ela colocando em prática isso, e é claro também a questão que ela falou de ela não se abandonando mais, mas se escolhendo mais. Então, olha a diferença que dá pra mulher. Isso é muito importante. Aí você aprende... Eu não aprendi. Na minha cabeça, durante muito tempo, era errado sentir prazer, era errado ter libido, era errado ter vontade. Então, você fica numa crença ali que foi ensinado. Graças a Deus, hoje, né, a gente está quebrando esse tabu e está expondo mais esse outro lado, que não é errado a mulher sentir desejo. Não é errado a mulher ter libido. Porque ainda eu vejo muito, né, nas minhas pacientes, muitas mulheres acham que é errado ela ter mais libido que o parceiro. Elas acham errado, mas eu quero ter mais relações e ele não. Então, elas se prendem, elas ficam ali no mundinho fechado e acabam ficando frustradas. Então, olha como eu falo que a informação da sexualidade transforma o casamento. Por isso que eu falo que eu adoro essa área da sexualidade, porque todo mundo tem um ponto em relacionamento para trabalhar da sexualidade que pode melhorar, e isso com apenas uma informação. Isso é apenas quebrando tabu e trazendo informação sobre sexualidade. Ô Dai, existe um momento em que muitas mulheres começaram a se conectar. Na verdade, sim. Existe um momento que as mulheres elas passam a se desconectar, né, do próprio desejo dentro do relacionamento. Qual você acha que é essa fase? Por que isso acontece? Pode ser que também a mulher já venha desconectada do seu desejo, né? Sim, pode. Que acontece muito a criação dos pais, da sociedade, de muitas forma pessoas reprimida. De igreja, tem muita. Eu já atendi pacientes que têm essa crença. Então, já casa. Já casa. Mas também tem todo início de relacionamento fala que a libido ela é espontânea. Porque os casais estão se conhecendo, então ali vai fazer as coisas, vão se conectar. E depois de um tempo, isso vai aqui, eles vão se desconectar, né? Vão se desconectando. A mulher, ela, como já foi dito, ela passa a ser só mãe, só focar no profissional. Ela deixa de ser mulher. Ela não foca nela, no prazer dela, no prazer a dois. E isso vai desconectando. O desejo, ele não sobe. Muitas mulheres acham que não tem mais desejo pelo parceiro no relacionamento. Não, ela tem desejo. O que aconteceu é que o seu desejo só está adormecido. Ela não sabe ativá-lo. Não sabe? Eu falo que a libido, gente, a libido da mulher é diferente da libido do homem. Não vai ter um botãozinho que você apertar na sua libido que a você vai bater palma assim. Gente, nós que somos sexólogos, você acorda todo dia querendo dar? Não. Eu também não. Meu período de TPM, filha, eu não tô querendo dar, não. Você tá querendo matar um. Questão hormonal, a nossa libido vai lá embaixo. E a gente reconhecer isso e entender isso é muito importante. Então, assim, a gente entender como é que funciona a nossa libido, eu acho que é um dos principais pontos aí que ajuda muito até pra mulher não se cobrar dentro do relacionamento, né? Pelo contrário, conseguir se acolher aí. Então, a libido da mulher é diferente da libido do homem, a gente não aprende sobre isso também, é uma informação muito importante. A libido da mulher é responsiva, ele precisa ser provocado, tem que ser atiçado dentro do relacionamento. Não é igual ao homem que é espontâneo. Então, início de relacionamento, claro que vai estar os dois lá querendo se pegar, aquela coisa nova, de aquele beijo. Na sala, no quarto, no carro, onde tiver espaço. Aquele beijo demorado, que chega assim a molhar aquela assim, só de você lembrar, minha filha. E depois do tempo que vai passando, esse desejo, ele sumiu. Não sumiu. Esse desejo aí, ele desconectou. Um ponto que tem muito nos relacionamentos de médio a longo prazo, do começo não tem, começa com a falta de beijo. Os casais deixam de dar um beijo de língua. É só um selinho. Aquele selinho assim. Gente, eu falo que o beijo, ele é a melhor preliminar que existe, gente. O beijo, eu falo, faz exercício na sua casa, tá vendo nosso podcast? Para aí agora, pensa no último beijo que você deu, aquele beijo de língua, assim, começa a pensar aí como é que foi
a pessoa beijando, como é que foi a sensação. Fica uns 3 minutinhos pensando nesse beijo. Duvido seu periquito não ficar molhado. Duvido você não sentir vontade de realmente de fazer. Porque assim, o beijo, nosso melhor órgão é a nossa mente. Por isso que eu falo pra você fazer esse exercício aí. Então, quando você tem aquele momento de excitação, de beijo, de prazer, ali na hora H, isso aqui, ó, atiça, gente. Isso aqui deixa o relacionamento pegando fogo. Então, os casais param com esse hábito de se beijar, começa o selinho, ao invés daquele beijo de língua gostoso. Ou então, às vezes, deixa pra beijar de língua só ali na hora H. E eu falo, gente, não deixa pra beijar de língua só na hora H. Pode começar o dia dando um beijão bom e no final do dia vai ter o tele-tele, né? Não precisa Mas é que daí que muitas mulheres não vai ter a libido, porque o beijo só deixou pra ter no momento. E a mulher precisa do beijo já de manhã. Se naquele dia ela tá com vontade, então tem, né, quer ter a relação, ela começa já de manhã a trabalhar a mente dela para preparar para a noite. Mas o que eu vejo é que muitos homens não entendem essa questão. É falta de informação. Eles acham que a mulher é só chegar ali no momento, dar um beijo e ir pro ato sexual. E não é isso. E sabe o que eu acho muito, Dai? Que isso vem de informação, de desinformação mesmo. Os homens aprendem sobre sexo com filmes adultos. Então, no filme adulto, a mulher tá acesa, tá querendo, tá dando. A mulher bate na porta dele assim, meu filho, eu quero te dar. Filme adulto não tem beijo. Não tem beijo. Então, e onde é que eles aprendem? Nos filmes adultos. Onde é que os homens aprendem sobre sexo? Nos filmes adultos. E se nos filmes adultos não tem beijo, e aí? Eles acham, e também acham que sexo é só penetração. Sexo é só penetração. Os homens, no filme, relou na mulher. A mulher tá soltando fogo. A mulher tá querendo, a mulher quer dar. Ou seja, vamos lá então, vamos pegar o contexto dos homens, né? Vamos pegar um contexto de um relacionamento tão heteroafetivo. A gente vai aí pra um sexo que o homem acha, que é o que ele aprende com o filme adulto, que não tem beijo, nos filmes adultos não tem beijo, então ele não vê essa preliminar acontecendo. Ele relou na mulher, a mulher tá acesa querendo, dá, muito fácil. Tem o jato, que não acontece com as mulheres. Então, assim, só tem penetração nos filmes adultos. E não tem carícias, não tem troca, porque são 2 atores ali, então realmente não tem entre eles. E é isso que o homem aprende sobre sexo, porque, gente, filmes adultos é repertório sexual, é pra pessoa assistir e se excitar. Não é educação sexual, não é a realidade ali. E aí isso prejudica muito, muito os relacionamentos, porque os homens aprendem assim, as mulheres não aprendem nada. Mas qual é o contexto? Aí os homens querem reproduzir exatamente isso com a sua esposa muitas vezes não vai ter libido, e os homens também vão estar com a imagem diretamente do filme adulto, e podem começar a perder também a libido pela sua esposa. Porque ele está com aquela imagem, aquele sexo na cabeça. Minha mulher tem que me procurar. Não é assim que ele funciona. quer aquela performance do filme que a sua parceira reproduz. E outra, aquela performance do filme são atores. Aquela mulher não foi o dia inteiro trabalhando em casa e não tudo lavou, mais. não passou, não cozinhou, não cuidou de filho. Não ficou estressada com o marido, porque o marido estressou ela, entendeu? Exatamente, Então, assim, ali ela já tá ali para aquilo. E eu gosto muito de falar dessa questão de filmes adultos, porque, cara, a gente precisa falar sobre isso. Os homens precisam entender que são realidades totalmente diferentes e isso impacta muito o relacionamento. Então, assim, daí, na sua visão, quais são os sinais de que um relacionamento ele tá começando a esfriar sexualmente? O primeiro deles é a falta de beijo, a falta de toque. Né? O casal começou, não tendo beijo já é um sinal. Não ter beijo de língua ali, já tem que acender a luzinha, porque assim, o beijo é o termômetro do casamento, da relação. Começou a diminuir a quantidade de toque, demorar a frequência do ato sexual, aí já... Virar uma obrigação, né? Tipo assim, a mulher começar a fazer por obrigação, aí o casal já está num nível de desconexão muito grande. E como a gente poderia fazer para reverter isso, essa desconexão? Assim, não existe um tutorial, não existe um passo mágico, assim, uma receita que nós te dar aqui agora, minha filha, que você vai colocar no seu relacionamento e vai funcionar. Mas, por exemplo, o que a gente poderia falar para esse casal que tá começando a se desconectar? Ou, por exemplo, cara, o Kadai falou ali que eu não tô beijando mais de língua, que eu tô mais desconectado, o nosso sexo já virou uma obrigação, a gente não tá procurando ele, já não está me procurando. O que eu posso fazer para começar a reverter isso? Primeiro passo, começar a sair da rotina, porque a rotina ela vai matar o desejo, né? Ela não vai matar, ela vai adormecer o desejo de ambos. O que se dá para se colocar é pensar na ideia de começar a colocar produtos eróticos, de acordo com o que cada um gosta ali,
comestíveis, um acessório, um vibramor. Gente, e produtos, quando a gente fala, não quer dizer que toda transa você precisa ter um produto. Não quer dizer que todo tele-tele você precisa ser como um reborn lá que rodopia no periquito e que faz tudo. Não. É fazer algumas coisas diferentes. Eu falo por mim. Eu tenho um sexy shop. Vocês acham que eu uso o sexy shop todas as vezes? Não. Eu gosto de fazer surpresas. Pego um dia na semana, ou a cada 15 dias, uma semana sim, uma semana não. Coloco uma lingerie bonita, separo um produto novo da loja, faço uma antecipação com a vítima ali, com o meu namorado, no WhatsApp. Eu vou, assim, antecipando bastante. Eu sempre gosto de fazer surpresinha pra sair o quê? Da rotina. É uma forma que eu, Larissa, encontrei pra sair da rotina, mesmo que a gente não esteja casado. Eu falo assim, a gente não mora junto. Só que ele tem uma rotina de trabalho muito pesada. E eu também. 2 empresas, né? E ele lá, com a demanda da empresa que ele trabalha. Então, a gente tem dica de se deixar... É da hora que acorda até a hora que dorme, trabalhando. E se a gente não dá essas escapadas nesse sentido de fazer essas coisas novas pra nós... Cai na rotina. A nossa rotina é essa. Então, eu já identifiquei isso. É o casal entender que o produto, ele é uma ferramenta. Facilita. Vai facilitar a reconectar... reconectar a conexão do casal que está adormecida. Muitas vezes um vibramor vai ajudar ali a mulher a ter outras sensações que possivelmente pode ser que ela nunca teve na vida. A gente usa em vibramor no relacionamento. Só que assim, lá meu parceiro não gosta de vibramor, não precisa aparecer com uma rola desse tamanho, minha filha. Começa só com um boletezinho pequenininho que está por cima, você coloca no clique. Começa gravando um videozinho mostrando pra ele. Mas a rola grandona vem dos filmes adultos. Eles acham que isso é um acessório para ser usado a 2 e não é. Ou até tem um medo, né? Tipo, nossa, tá levando uma rola, ela não quer minha rola. Minha rola não é o suficiente. Eu falo, a gente tem tanto vibramor que pode sair pra jantar. Mas a pessoa não pode começar diretamente com vibramor. Joguinhos. Pra ali... Pra conexão, pra intimidade. Ai, um comestível, né? Um gelzinho comestível pra oral, pra... fazer brincadeiras. Pra fazer um cat, aquela técnica da inheta, mão dupla com boquete, sucção, minha filha, um gelzinho é maravilhoso. Eu gosto também do joguinho que você falou. Tem um jogo muito legal na loja, que o casal, eles podem virar as cartas, então coisas pra eles fazerem. Ou eles têm que fazer o que tá naquela carta, ou eles têm que beber. Você escolhe, então dá pra você brincar, tipo, vai no banheiro e tira uma foto sensual e mande pro seu parceiro. Ou beba 2 vezes. Ai, vou lá tirar foto. Não, vou beber. Ai, fale uma palavra no ouvidinho da sua parceirinha aqui, dê um beijo no pescoço, ou beba 2 vezes. Então é um joguinho que eu adoro esse jogo. É um dos meus favoritos, tem na loja. E é um jogo super legal pra fazer no final de semana. Ai, não sei o que eu vou fazer hoje de diferente. Vinho. Isso tá saindo da rotina. Totalmente. Vai ativar a dopamina ali e o casal vai... A conexão e a intimidade deles vai aumentar absurdamente. Até uma coisa tão coisa simples dá muita diferença. Eles podem achar que não, mas dá diferença. Um ponto que você falou, gente. Inovar no relacionamento não é uma coisa... Nossa, que eu tenho que criar, eu vou ter que lá sentar, eu vou puxar uma ideia da minha cabeça. Gente, inovar no relacionamento são técnicas simples. Mudar um ambiente. Só faz sexo na cama. Vamos tentar uma rapidinho no banheiro? Vai na vamos cozinha. Na sala, vamos na Tem cozinha. filhos, então vai no banheiro. Vai no banheiro. Vamos Filhos pegar o carro. Os filhos dormiram rapidinho. Ou então as crianças estão na escola. Amor, vou passar aí hoje no almoço, rapidinho pegar você. A gente... Então, assim, é mudar o ambiente. Não é uma coisa enorme. Nossa, eu preciso comprar um plug que roda no meu... Ou abrir meu relacionamento, ou fazer uma coisa mirabolante. Não. Sair da rotina... São coisas simples, como nós falamos, um joguinho. Uma massagem. Tem casal que não gosta de massagem. Vai fazer uma massagem, é visual. Homem é muito visual. O homem pegar sua parceira ali e fazer uma massagem... Me deu gatilhos. É uma coisa legal. Se não tem o hábito, comece com uma massagem também. Compre um óleozinho ali bem cheiroso, bem gostoso. Faça uma massagem um no outro. A massagem, gente, é boa. Massagem, assim, não aquela massagem relaxante apenas. Uma massagem de toque. Por quê? O nosso maior órgão sexual é a nossa pele. Quando tem contato de pele com pele, libera ocitocina, o hormônio da conexão. Então, assim, ó, daqui o braço, Dai. Você tá fazendo uma massagem na sua parceria, você tá tocando a sua parceria, assim, não aquela relaxante só que aperta, né? Mas virou a sua parceria de bruços. Com leveza. Com leveza, vai beijando, pode passar uma pluma, pode passar um chicote, pode pingar um gelzinho que aquece, que esfria.
Um gelzinho beijável. Beija o corpo da pessoa ali. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, gente, é elite. Precisou de muito esforço pra fazer isso? Não, uma atividade simples, simples. Eu tô rindo porque a Alice quase caiu umas 3 vezes. Agora eu não consegui, não. A Alice, nossa videomaker que tá aqui, gente. Eu tive que rir porque... Mas é que o pessoal acha que precisa de coisas que vai gastar muito dinheiro e coisas muito diferentes. Porque hoje o ponto também é o financeiro. Muitas pessoas não têm. Filme 50 Tons. Eu jamais me esqueci dessa cena. O cara pega ela, o Christian Grey, pega ela, venda ela, com a blusa dela mesmo assim. Ele pega um gelo, ele pega uma tacinha, coloca um pouquinho de vinho na boca dela, beija a boca dela. Ele pega o gelo, começa a passar no corpo dela. Rapaz, olha, meu Jesus, nossa, gente. E ele desce. Ele vai descendo no corpo dela ali, passando o gelo dela ali, faz um oral, vira ela e faz o tele. Gente, ele gastou quanto? Não gastou nada. Entendeu? E assim, isso virou pra mim uma fantasia essa cena, ou seja, um momento de excitação, de troca ali com gelo, um vinho e só. Entendeu? Então dá pra gente inovar com dá, os casais simples. eles têm que aprender a inovar. A Na sair verdade, da mesmice. Que cabe o nosso papel como sexóloga, a gente mostrar essas técnicas, tanto com produtinhos quanto de falar, porque realmente, como os homens aprendem que é só meteção nos filmes adultos, as mulheres não conseguem usar e não sabem que podem se permitir novas sensações ou usar produtos de sexy shop. Então, quando a gente vem com essas técnicas, tudo que a gente tá falando aqui, testa. Ah, mas eu não gosto de massagem. Testa essa massagem do jeito que a gente tá falando aqui. Com um olhinho, com uma pluma, essa aqui mais delicada, assim. Então, vamos colocar em prática primeiro, para depois falar assim, ah, gostei ou não gostei. Mas temos várias formas de sair da rotina de forma simples, barata. Simples, para fazer uma noite do casal em casa. Uma noite do casal. O que você daria uma sugestão de noite do casal? O que daria pra fazer? Vinhos? Vinho, uma tábua de frios. Nada muito pesado, né? Se a pessoa depois quer no tele. Mas o vinho, uma tábua de frios, ou uma massa mais levezinha. Cozinhar juntos, né? Ou se não cozinhar, pede no iFood também, né? No meu caso, a minha vítima é que cozinha, né? Meu namorado. Então, assim... Mas teve um dia que eu surpreendi ele, que eu fui lá, fiz uma tábua de frios, comprei um vinho, ele, nossa, coloquei uma lingerie. Coloca faz um jantar à luz de velas. Se tem filhos, pede pra mãe, pra sogra, pra uma amiga, ali pra ficar 1, 2, 3 horinhas. E se for o tem caso, uma noite especial. Que tem muita gente que fala assim, Lara, mas eu não tenho ninguém, não tenho rede de apoio. Espera as crianças dormir. Nem que uma noite só ali, uma vez por semana, a cada 15 dias, vocês fiquem um pouquinho mais tarde pra dormir. Ah, Lara, mas a gente já vai jantar 10 horas da noite, 11 horas da noite. Só às vezes pega na sexta-feira ou no sábado. Se tem uma agenda muito difícil de assimilar ali, marque. Marca. Hoje, sexta-feira. Se a pessoa não trabalha no sábado ali, sexta-feira vai ser o dia que a gente vai separar para ter o dia do casal. Ou no sábado. Porque daí pode dormir tarde e no outro dia acordar tarde tranquilamente. Tranquilamente. Eu acho que assim, gente, com a minha experiência de sexy shop, eu falo porque eu tenho sexy shop já faz 6, 7 anos. E nesses 6, 7 anos eu namorei muito, né? Eu terminei, já tinha uns relacionamentos aí. E teve relacionamento que eu era super empenhada em fazer coisas diferentes, sair da rotina. E teve relacionamento que eu já tava querendo terminar, já não tava muito bem, que eu não tinha essa inovação. E eu vejo a diferença que dava, tipo assim, tanto da minha libido, quanto da minha disposição, da minha energia. Então, quando a gente realmente faz uma coisa diferente, que simples que seja, como que o relacionamento gera muito mais conexão, como que, tipo assim, transforma mesmo, assim, a noite do casal. Mais uma perguntinha pra você, Dai. Depois de tudo que você viveu no seu casamento, no seu relacionamento, o que você aprendeu sobre relacionamento que você gostaria de ter entendido antes e deixar esse recado para as mulheres que estão nos assistindo? Eu queria ter aprendido a questão do tabu, que sentir prazer não é errado, que ter vontade, né, às vezes maior do que o parceiro não é errado, porque você vem de uma crença que mulher não pode, e não se anular como mulher. Você acha que, assim, esses são os seus maiores aprendizados do seu relacionamento? No caso, eu foquei demais em ser mãe, em ser esposa, dona de casa, e não mulher, como homem e mulher. E isso prejudica demais o relacionamento. Eu também acho. Essa questão, assim... vamos lá, vamos colocar então, vamos listar 2 principais erros que a Dai cometeu no relacionamento
E 2 erros que você pode informar assim como casal. O casal em si. Porque assim, a gente sabe que algumas coisas a gente pode fazer, mas a gente sabe que algumas coisas também é do relacionamento, né? Por exemplo, dormir sempre de qualquer roupa, de qualquer jeito. Ou, gente, não é todos os dias que seu marido vai chegar em casa que você vai estar com salto alto, com uma lingerie, Não, a gente sabe a nossa realidade. Nem eu que não tenho filho, eu vou fazer isso. Mas assim, o que você pode dizer, vamos por esses 2 erros. 2 erros que você fala, a Dai cometeu, que hoje você não cometeria em um relacionamento. E 2 erros do relacionamento que você enxergou, dos dois, que os dois erraram. Não ser eu, né? Me anular. Eu me anulei num Como que você se relacionamento. anulou? Vamos dar um exemplo pro pessoal, porque às vezes, com o seu exemplo de vida, muitas mulheres estão passando por isso e às vezes são erros que elas estão cometendo, se anulando e elas nem sabem que elas estão se anulando. De fazer de tudo pelo outro e não fazer nada por mim. Você fazer tudo pelo seu parceiro. Pelo parceiro, pelos filhos, por pais, sogras. Tudo pra todo mundo. Você pra era todo presente pra mundo. todo mundo, ajudava todo mundo. Sempre fui muito presente pra todo mundo, ajudando todo mundo, estando ali e fui me anulando. Então é uma coisa que hoje eu tento passar principalmente pra minha filha, né, que eu tenho uma filha de 21 anos, e para não cometer esse mesmo erro, que a longo prazo isso vai ser muito prejudicial pra ela. E você se anulava de que forma? Por exemplo, você não fazia as coisas que você gostava, você não ia a lugares que você gostava, você não trabalhava com o que você gostava. O que seria mais essa anulação sua? Não fazer coisas que eu queria. No dia a dia, de No tudo? dia a dia, não focar muito no profissional, porque eu me foquei em ser mãe e ser dona de casa hoje, né, tantos anos depois. Eu vejo que isso não é bom. Você tem que ter um equilíbrio no relacionamento, você tem que se doar pelos seus filhos, né, ser mãe, dona de casa, mas você também tem que ser mulher, ter a parte profissional, ter um equilíbrio. É, como assim, na vida tudo são pilares e você manter os pilares de acordo. Tá, esse você fala que seria seu erro, né? O meu, como dá, pessoal. O erro 2. Você fala assim, o erro mais secundário ali, mas teve. O que você acha de você? Meu, assim, principalmente, como dá, é que hoje eu vejo muito essa questão de me anular, A sabe? sexualidade foi uma coisa muito forte pra você, Foi né? muito forte, é por isso que A hoje eu tô na sexualidade, vamos lá. sexualidade. Então, Não ter um vibrador antes. demorar muito tempo pra ter um vibramor. Demora muito tempo, fingi muito orgasmo. Gente, Fingi. eu falo que a lista de antes, que tipo assim, nossa, como eu me arrependo de perder tantos orgasmos nas Porque relações. vem do tabu, você acha que não pode ter aquilo, você acha que é errado você sentir. Mas, Trabalhar o teu autoconhecimento, o teu autoprazer, pra mim, que vem de uma outra geração que é diferente da sua, é um tabu muito grande. É isso Então, que eu ia te você perguntar agora. sair dessa bolha é um pouco complicado. Você tem que trabalhar muito a sua questão mental. O que você identifica essa sua repressão que você teve que foi mais forte? Por exemplo, Lari foi dentro de casa, Lari foi o meio que eu vivia, ou então Lari foi meu marido às vezes que me podava. O que você entende que a sua repressão maior qual foi a fonte dela? Acho que foi a criação. A A criação? criação. Meu pai, ele foi um homem muito rígido. Eu sou filha mais velha, então o filho mais velho sempre é o que sofre um pouquinho mais em relação a isso. Então, não podia isso, não podia aquilo. Exemplo, você só vai namorar com 17 anos. Aí quando você chega com 17, não pode. Então, E não teve as conversas com você? Sua mãe não conversou com você sobre não, sexo? minha mãe nunca conversou, nem meu pai, nunca tive conversa com ninguém. Abertura com ninguém. Então a mulher tem que se descobrir sem base nenhuma, sem conversar com ninguém. É difícil, né? É difícil. Hoje eu tento ter uma conversa assim com a minha filha. Ela é uma pessoa um pouco fechada, né? Mas eu tento ali conversar algumas coisas com ela pra não ser diferente de mim, porque Quebrar um padrão. é difícil. Você, depois de um tempo, você diz, puxa, perdi tanto tempo fazendo uma coisa que não queria. Tanto tempo sem um orgasmo, saber o que era uma coisa, o que era outra. Durante muito tempo, você achar que uma relação era só a penetração, não tinha as preliminares, não era importante. Então, Não tinha prazer de verdade, né? Não tinha. E 2 Tinha erros prazer, mas não era o prazer, vamos se dizer, que hoje tem. que hoje tem, que é bom. Que é bom. 2 erros assim, do relacionamento. Você pode perceber que os dois erraram. Talvez não ter esse momento dos dois, tanto você quanto ele, não priorizar esse momento do casal. A gente nunca priorizou. Então esse foi um erro. Foi um erro dos dois. Dos dois. Ele nunca foi priorizado. Vamos focar nós como casal.
Não, isso nós não tivemos. E eu vejo que é um erro muito grande. Como que era a comunicação de vocês? Você acha que a comunicação também... A falta de comunicação. Não falar abertamente, eu gosto disso, eu quero isso, vamos fazer aquilo. É um erro também muito grande. Tá, então a gente viu 2 erros aqui em relação ao relacionamento. Tanto da comunicação, de não ter essa comunicação de abrir. E falar que é uma comunicação assertiva, de realmente o que gosta, do que quer fazer. E o segundo ponto que a gente falou foi o do... O casal não priorizar o momento priorizar. deles. São 2 coisas que meu relacionamento não teve. E eu acho que são 2 erros que muitos relacionamentos cometem. Tem. Muitos. Eu vejo muito isso. Muitos. Ô, Dai, você acha que as mulheres casadas, elas ainda resistem em conhecer produtos ou falar sobre técnicas, sobre prazer? Sim, ainda tem muito tabu sobre isso. As mulheres ainda têm uma resistência bem grande. Principalmente as mulheres de uma idade parecida com a minha, que é uma outra geração. Hoje, a geração mais atual está tendo mais informações, está com uma cabeça um pouco mais aberta. É o que eu vejo com algumas pacientes. Mas a minha geração tem muito tabu ainda. Acha que tudo é errado, tudo não é permitido. Gente, você pode sentir prazer, viu, mulher? Que está me ouvindo aqui. Não importa pode, a sua idade, deve. deve sentir prazer, tá? Deve sentir. Eu falo assim, de prazer e assim, toda a relação mesmo. É importante ter podcast justamente por isso, né? Então, assim, essas mulheres que têm essas resistências em conhecer produtos ou sobre o prazer delas, o que a gente pode ensinar para elas hoje em relação a isso? Como elas podem começar a quebrar essa resistência hoje, com esse podcast que elas estão ouvindo? Com o autoconhecimento. Elas conhecerem o próprio corpo, aquilo que elas gostam, o que te dá prazer. Aí elas vão poder ensinar o seu parceiro a melhor forma. Eu falo, tem mulher que pergunta assim pra mim, Lara, eu ensino muita técnica da toalha, que é quando a mulher tem um orgasmo com uma toalha. E elas falam assim, Lara, eu quero ter orgasmo com meu parceiro, eu quero chegar lá com meu parceiro. Eu gosto da técnica da toalha porque primeiro a mulher precisa aprender ela sozinha. Ela precisa aumentar o repertório dela, trabalhar o melhor órgão dela, que é a mente, pra depois levar isso pro relacionamento. Eu costumo dizer, orgasmo, primeiro você foca no individual, pra depois você levar pro seu parceiro, porque é muito mais pressão que você tem ali pra gozar junto com um parceiro. Então eu falo, gente, treinem sozinha. Geralmente eu pergunto pra mulher, me fala aí uma fantasia sexual. Quê? Fantasia? Não tem nenhuma fantasia sexual, não. O que é isso? Onde que vive? Onde é que habitem? Elas acham que fantasia sexual é uma coisa errada. Não pode, não é permitido. Menina, vai ler Se eu pensar isso, o que o meu marido vai pensar de... Não, mas tem muitas delas assim, o que o meu marido vai pensar de mim se eu falar que quero fazer uma coisa diferente, se eu tenho fantasia de tal coisa. Muitas vezes assim, tem fantasia, por exemplo, de fazer sexo no carro. Mas tem medo. O que o meu marido vai achar se eu falar isso pra ele? Então, eu acho que um dos pontos que a gente pode trabalhar e ajudar a quebrar essas fantasias, que eu gosto muito, é de conto erótico, né? E principal ponto, comunicação. Você que identifica que você está desconectado do seu parceiro, você que identifica que você gostaria de estar mais próximo dele, gostaria de falar sobre fantasias, gostaria de descobrir o que você gosta, nunca tive um orgasmo. Comece falando pro seu parceiro. Eu falo que a comunicação assertiva, ela é a resposta de tudo. Você não vai chegar pro seu parceiro e vai cobrar, eu nunca tive um orgasmo, ou é culpa dele. Não é botar a culpa em ninguém, é trazer a solução. Amor, a partir de agora, eu assisti um podcast ou eu vi um vídeo falando, né, sobre prazer e eu acho que eu preciso me conhecer mais. Vamos tentar um produtinho sexy shop? Se você não conseguir ter essa comunicação tão aberta, às vezes só compra um sexy shop, compra um sexy shop. Às vezes compra um gelzinho no sexy shop, manda uma foto pra ele, amor, isso aqui é pra gente inovar. Eu acho legal a gente começar a usar uns gelzinhos mais diferentes, porque tem mulher que tem até medo. Gelzinho não é uma coisa muito impactante, é uma coisa bem sutil pra começar a colocar ali no relacionamento. Uma porta de entrada. Tem mulheres que têm medo de comprar produto sexy shop, com medo de, tipo assim, do marido pensar, o sexo não tá bom assim, ela não tá feliz, ela não tá satisfeita comigo. E não tá mesmo, minha filha. Mas assim, não é porque você leva um produto de sexy shop que você tá... como eu costumo dizer para as mulheres que, quando a gente vai em evento, né, que a gente tá ali com aquela mesa exposta com produto, ela fala, eu não preciso disso, meu relacionamento tá bom. Gente, não mas é pode sobre... melhorar. Não é só sobre... quando você compra um produto de sex shop, não quer dizer que seu relacionamento tá ruim. Pelo contrário, você quer elevar suas experiências, você quer melhorar. Ele vem pra potencializar, ele vem pra agregar. Então, você pode levar isso pro seu relacionamento de forma, nossa, amor, vi uma dica de um oral gostoso, mas que eu precisava desse gelzinho e eu comprei pra gente. Nossa, eu quero te chupar gostoso. Se você ainda não consegue falar isso, manda por mensagem, manda uma fotinha.
mas começa com um produtinho que eu acho Ser que... intencional. Intencional. E eu acho que um produto ajuda Ajuda. muito a vocês descobrirem o que vocês vão gostar, porque com produtos vocês vão descobrir. A gente gosta do quê? De uma algema, de uma vendazinha, a gente gosta do quê? De um gel que aquece, que estria, uma massagem. Então isso vai abrir uma porta para vocês de entrada para experimentar e elevar as experiências de vocês. Pra gente fechar com chave de ouro aqui, a Day vai falar um conselho que ela daria para uma mulher que ama o seu parceiro, que está num relacionamento aí de longa data, mas que sente que o relacionamento caiu na rotina ou perdeu a conexão. Se você ama o seu parceiro, mas Calma, sente esse que a recado, conexão... perdão, ou daí esse recado você pode ir lá para essa câmera Pra aqui. essa câmera. Que aí é o recado do seu coração, assim. Se você ama o seu parceiro e sente que a conexão se perdeu, o problema não é você sentir. O problema é você fingir que tá tudo bem no seu relacionamento. Então comece dando o primeiro passo para restabelecer essa conexão e essa intimidade que foi se perdendo. Se redescubra, conheça o seu prazer, conheça aquilo que você gosta. Só assim vocês vão conseguir ter um relacionamento satisfatório. Certo. Ô, Day, conta pra gente qual que é o seu Instagram aqui pro pessoal. O meu é Daiane Oliveira, sexóloga. Pra vocês já seguirem a Day, pra continuar recebendo mais dicas, tanto pra vocês se conectarem com vocês, quanto no relacionamento de vocês também. E eu super concordo com o que a Day falou, gente. Relacionamento não é fácil. Não é fácil. Perdi conexão, posso reconectar? Se você ainda ama e ainda quer estar nesse relacionamento, é possível. É possível. Sim, dá um pouquinho de trabalhinho? Dá. Mas eu até falo que é mudanças de hábitos, né? É possível se os dois trabalharem juntos. Eu Tem também que ser acho. ali um comum acordo dos dois. Quando um só trabalha, não dá certo. Tem que ser os Relacionamento dois. é 50-50, isso eu concordo também, isso faz toda a diferença. Mas nós mulheres somos sábias e se é uma situação que você consegue aí reverter e começar pelo menos dando a parte inicial, porque às vezes nenhum dos dois toma a iniciativa e fica da forma como está desconectado. Então, se você está vendo o nosso podcast, nós já demos várias dicas aqui. Pega pelo menos uma delas e coloque em prática. Mesmo se não der certo de primeira, não desista, tá, gente? Porque pensa, a vida inteira foi de um jeito. Ter só uma vez só... Mas não deu nada... Dificilmente alguma coisa vai dar certo na primeira tentativa. É a constância. É constância. Então, fez uma massagem, mas meu parceiro não gostou. Calma, tenta mais um outro produto, tenta mais uma outra técnica aí pra sair da Uma rotina. massagem diferente, de um jeito diferente. Mas tentem e não desistem na primeira vez não, tá, gente? Então, eu acho que esse é o nosso principal conselho que a gente dá, né? Que eu falo. Relacionamento, conexão, gente. Fazer algo diferente na cama não é algo extremamente milaborante, difícil, que vai existir muita energia. Não. Uma técnica de vinheta, que você aprende com os meus cursos, no Lariflix. Uma técnica de mão dupla, que é facinho, eu adoro. O básico bem O básico feito. bem feito, entendeu? E quanto mais informações vocês aprendem sobre sexualidade, mais vai elevar as experiências de vocês. Eu falo que a Larissa de hoje é totalmente diferente da Larissa de 10 a 15 anos atrás, por conta de... Foi realmente, assim, libertador. Cada vez mais aprender sobre sexualidade. Cada vez mais me descobrir, me autoconhecer. Hoje as minhas relações são muito mais prazerosas. O orgasmo, enfim, de tudo. A Larissa que eu sou hoje. E é um processo que cada uma das mulheres podem passar. Eu falo que é uma jornada, né? Se você está ouvindo a gente hoje e você, não sei qual que é o seu contexto, o seu histórico, mas saiba que é possível você sentir prazer dentro de um relacionamento, que é possível você se conhecer, e estamos aqui para poder te ajudar. Então, assim, gatona, já segue aqui esse podcast, se você não tá seguindo ainda, porque vai ter episódios sempre e muitas dicas e muitas informações para vocês. E queria agradecer a Day, muito obrigada. Muito obrigada a por você estar pelo aqui convite, maravilhosa, Lari. gente. Muito obrigada pela sabedoria, por estar aqui, por aceitar o convite. Vai ter muitos outros projetinhos aí com a Day, que logo vocês vão ver um pouquinho mais dela aí. Então, muito obrigada. Tem mais algum recado que você queira passar pro pessoal? Mulheres, não se anulem, foque no seu prazer, foque em você. É isso que eu falo, filha, gozar não é só na cama. Quando você goza na cama, você goza na vida. O orgasmo é poderoso e rejuvenesce. Então, ó, um beijo, um cheiro. Até o nosso próximo Libcast.